Olá, boa tarde. A gente começa agora mais uma edição do programa Pequeno Expediente, o programa aqui da Gazeta do Povo que acompanha semanalmente em edições ordinárias a política local. Essa semana a gente já apareceu aqui com uma edição extraordinária. Na segunda-feira entrevistamos o Toninho Vancher, deputado federal que coordena a bancada paranaense lá em Brasília. Hoje a gente está aqui para falar mais de assunto diretamente estadual mesmo. São dois assuntos no programa hoje. A eleição no Tribunal de Justiça, temos um novo presidente no Tribunal de Justiça, o desembargador Xisto Pereira, e também a Operação Superagui, uma operação que desde 2015 está aí, foi iniciada pelo GAECO, está sendo tocada pelo Ministério Público do Litoral, e no fim de outubro ela perdeu o sigilo, quer dizer, então veio a público, a gente teve acesso a novos documentos da Operação Superagui, também novidades com ações já apresentadas pelo Ministério Público, e quem está aqui hoje no estúdio para conversar comigo sobre esses dois assuntos é a Kátia Brembati, nossa repórter aqui da Editoria de Política Local da Gazeta, que acompanha bem de perto o Judiciário e também acompanhou desde o começo a Operação Superagui. Boa tarde, Kátia, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sim, desde 2015 aí acompanhando a Operação Superagui, quando ainda não respingava diretamente no governador Beto Richa, a gente vai falar disso. E também estive acompanhando a eleição do Tribunal de Justiça na segunda-feira com o Adalberto Jorge Xisto Pereira, que foi o desembargador eleito na segunda-feira. Começar falando, Kátia, da Operação Superagui. Vamos começar pelo que tem de mais recente, porque isso aqui é um jornal, afinal de contas. Na última semana, a gente teve, nessas últimas semanas, agora no começo do mês, a apresentação de duas ações. O Ministério Público ajuizou duas ações, uma na esfera penal e outra ação de improbidade administrativa, envolvendo pessoas ali próximas ao governador, mas o governador não está citado nessas ações que foram apresentadas, né? Só para a gente entender quais foram esses últimos movimentos da Operação Superagui e o que a gente pode esperar de reflexo disso. Isso, em decorrência dessas investigações que vieram a público em 2015, quando teve a operação, né, a investigação um pouquinho anterior, mas em 2015, quando teve a Operação Superagui, em virtude dessas investigações foram ajuizadas agora duas ações, uma criminal e uma civil, né, questionando, abordando pelo menos 4 envolvidos, integrantes dessa investigação. Na esfera criminal, o que está se tentando descobrir, né, ainda é uma ação judicial, ou seja, isso vai passar por todas as fases, de ouvir a defesa, de permitir testemunhas, né, antes de que se chegue a um resultado, que tenha um julgamento, mas o que está tentando se descobrir na ação é se houve algum tipo de crime com relação a um licenciamento ambiental que foi realizado em Paranaguá, num pátio de caminhões, envolvendo a família de Jorge Aterino. Então, o Jorge Aterino, que é um empresário que daqui a pouco a gente vai falar que ele está aí em outros escândalos, envolvido em outros escândalos, ele inclusive está preso, e a família dele e também fiscais do IAP, ali do litoral do Paraná. Na época, quando surgiu a Operação Superagui, se falava em uma proximidade com o governador Beto Richa, mas não se tinha essa total ciência de uma relação verdadeira, que depois se mostrou a partir de contratos de sociedade em algumas empresas, né? Mas quando a operação estourou, ainda não era esse o perfil, era investigar a licença ambiental. Então é isso que está nessas ações de agora, descobrir se houve crime, e por isso o Beto Richa também não faz parte como possível réu, né? Que ainda não teve o aceite da justiça, mas essas pessoas estão sendo investigadas. Agora o caso virou um caso judicial mesmo, saiu da esfera do Ministério Público e foi para a Justiça, para descobrir se houve crime na questão da concessão dessa licença ambiental. Então, essa relação entre o Aterino e o Beto Richa, que hoje é muito conhecida e se dá até em outras ações judiciais, como no caso da Operação Piloto, que investiga lá a PR-323 no interior, não era conhecida, né? Em 2015 ainda não era... Hoje a gente sabe, mas em 2015 nem nós, nem o Ministério Público tinha clareza dessa proximidade. Essa relação ela é uma relação de longa data entre ambos, né? Consta em alguns documentos da Polícia Federal que o Beto Richa teria sido estagiário de uma empresa do Aterino, né? Mas ela não era uma relação pública, né? Então as pessoas mais próximas ao Beto Richa, as pessoas mais de um círculo mais próximo,
sabiam dessa proximidade, né? Mas ela não era uma relação pública como outras relações que eram bem conhecidas, por exemplo, do Luiz Abi, né, do chamado primo distante, que não era tão distante assim, ou outras relações com empresários, até mesmo com a questão do Tony Garcia, por exemplo, que depois virou delator. Eles participavam de corridas de kart, ou seja, havia uma exposição pública dessa proximidade. No caso do Aterino, em 2015, com a Operação Superagui, é que essa proximidade começou a aparecer. Então, a gente teve essas duas ações, uma na esfera civil, outra na esfera criminal, uma ação penal, e a gente teve também uma tentativa do Beto Richa de barrar essa Operação Superagui, que foi negada pelo tribunal também agora no começo desse mês, né, no começo de novembro. Isso, quinta-feira passada também estive lá no Tribunal de Justiça acompanhando... Acho que essa semana você foi no tribunal, nesses últimos 10 dias, bastante. O expediente foi mais lá do que aqui, né? Com certeza, foi sim. Então, na quinta-feira passada eu acompanhei na segunda Câmara Criminal essa análise do caso do pedido de trancamento, é o seu termo jurídico correto para o caso, né? O pedido de trancamento é o seguinte, a parte alega que a investigação se demorou ali, né? Ou seja, desde 2015, a gente está em 2018, se demorou e não chegou a nenhuma prova contundente, segundo a defesa, e, portanto, eles dizem que deveria ser encerrada a investigação, né? O trancamento, que é o termo, né? Isso foi analisado pelos desembargadores, por 3 desembargadores da segunda Câmara Criminal, que acharam que que os motivos da defesa não são consistentes para encerrar a investigação. Ou seja, com relação ao Beto Richa, a investigação da Operação Superagui continua. O fato de terem sido apresentadas 2 ações, uma civil e uma criminal, não encerra a parte de investigação ainda da Operação Superagui. Por enquanto que a gente tem, então, só para esclarecer, de citados nessas ações que foram apresentadas, o Aterino, o Jorge Aterino, a esposa dele, a Flora Aterino, o Venilton Pacheco Mucilo, que é servidor do IAP, que, de acordo com as investigações do Ministério Público, teria recebido R$100 mil em propina para dar um parecer favorável ao empreendimento ali no litoral, na beira da BR-277. E na ação civil a gente tem também a própria Green Logística implicada. Por enquanto são esses que são os personagens centrais de toda a investigação, tirando o governador Beto Richa, né? São os elos, assim. Exatamente, eles são os personagens primeiros, né, juntamente com Luiz Tarcísio, que era o presidente do IAP, que foi alvo na Operação Superagui de uma busca e apreensão na casa dele, né, e tal, então ele também era um personagem central da Operação Superagui. E eu acho que é importante a gente dar um contexto, né, do que é essa operação, né, o que aconteceu, assim, né. Se estava em dúvida com relação a esse licenciamento desse pátio de caminhões, porque era uma área de mata fechada, que durante o processo de licenciamento a Green Logística, que era a empresa que estava pedindo o licenciamento, disse que era uma área de pomar, que era uma área de árvores exóticas e não de árvores nativas. Esse processo do licenciamento passou diretamente pela mão do presidente do IAP, que autorizou, mas o fiscal que fez o parecer é esse Venilton. Esse Venilton, ele foi alvo de busca e apreensão em 2015 nessa operação, e na casa dele foi encontrado R$649 mil. Nesse dia, ele foi até ao Ministério Público e prestou um depoimento. Nesse depoimento, ele disse que ele foi pressionado a dar licença pelo Tarcísio, alegando que essa licença era de interesse do Beto Richa. Ou seja, até aquele momento, o Ministério Público estava investigando uma autorização para uma supressão de área natural, que tinha indícios de que não era, que os documentos apresentados não estavam corretos, né? Mas daí com esse depoimento e a apreensão desse dinheiro, 649 mil, e mais o fiscal dizendo que ele tinha sido pressionado a dar o parecer, né? A investigação mudou um pouco de rumo, né? Ele falou que 100 mil ele teria recebido numa caixa do empresário Jorge Aterino para dar esse parecer, além da pressão do presidente do IAP da época, segundo ele. Por causa disso, o Beto Richa tinha foro privilegiado à época, né, era governador. Por causa disso, o caso subiu para o STJ, que é o foro adequado para governadores, e ficou em fase de investigação no STJ desde então. Quando o Beto Richa saiu do governo, em abril deste ano, quando ele perdeu o foro, o caso desceu novamente para a primeira instância e voltou para a Justiça de Paranaguá, né? A parte do governador ainda está sendo analisada, porque existem várias perícias, vários depoimentos que foram tomados também
Então, por exemplo, perícia em computadores e celulares que foram apreendidos em 2015. Nem todos foram periciados ainda. Então, por isso que o Ministério Público diz que há motivos para continuar a investigação. Tanto que transformou de inquérito, né, em PIC, que é um procedimento de investigação próprio do Ministério Público. E a investigação com relação ao Beto Richa, portanto, continua, apesar da apresentação dessas duas ações na semana passada. Agora, acho que um detalhe importante dessa investigação toda é que o Venilton, que prestou esse depoimento lá atrás, dizendo que o Beto Richa teria ali alguma relação, que o Luiz Tarcísio, então presidente do IAP, teria dito que era um pedido do Beto, depois ele voltou atrás, né, num novo depoimento, dessa vez prestado à Justiça e não mais ao Ministério Público. Ele disse que foi coagido pelos promotores do GAECO a dizer isso, que não era bem aquilo, aquela versão é uma versão fruto de uma coação e de uma pressão dos promotores. Ele voltou atrás, disse que não tinha aquilo, que ele não sabia de nenhuma ligação que teria com o governador. Quer dizer, essa, por enquanto, é a versão que ele sustenta hoje, né? Isso, é bem lembrado, João. Ele deu esse depoimento no dia da operação, que foi deflagrada, a Operação Superagui, falando dessa pressão, falando da origem do dinheiro, falando que tinha recebido dinheiro do Aterino, e depois ele voltou atrás em todas essas afirmações, né? Ele prestou um novo depoimento, dizendo que aquele depoimento inicial ele tinha sido sob pressão e tal, e que nada daquilo que ele tinha falado era verdade. Então, também fica essa questão de qual é a verdade, né? Se esse novo depoimento, o depoimento anterior, daí sobra para o Ministério Público provar que o que ele disse em um dos dois depoimentos é verdade, né? Ou não é verdade. E também o que aparece a partir disso é essa relação da família Richa com o Aterino. Então, em 2015 é que essa relação aparece pela primeira vez, né? Uma empresa chamada BF-Mar, o B não está claro no contrato social a quem se refere, né? O Ministério Público diz que há todos os indícios que B seria de Beto, né? Mas diz que ainda não há provas de que esse B seria de Beto. F de Fernanda e Mar seria Marcelo, André e Rodrigo, que são os três filhos do Beto Richa. Essa empresa, ela foi sócia, né, de uma outra empresa do Aterino. Então haveria uma teia de relações aí. Essa empresa da família Richa foi sócia do Aterino numa outra empresa. Então o Ministério Público ainda tenta provar que o governo tinha um interesse direto no licenciamento desse pátio de caminhões por ser sócio deste empresário Aterino. Mas eles são sócios num outro empreendimento. Então há uma teia de relações, é um pouco mais complicado de provar essa relação. Uma outra coisa que é importante para dar contexto é que o governador assinou, na mesma época do licenciamento, assinou um decreto do chamado eixo modal, que é um decreto que muda o tipo de construção que pode ser feita naquela área de Paranaguá, liberando, facilitando os licenciamentos para o pátio de caminhões. Então há um decreto governamental que facilita, desburocratiza todo esse processo, que também é objeto de análise pelo Ministério Público Estadual. O que a defesa sustenta é que toda a investigação está baseada, em princípio, nesse depoimento do Venilton, e como ele voltou atrás, como ele disse que essa versão era uma versão falseada por ter sido prestada sob pressão, então todo o processo aí está eivado de inverdades e não deveria prosperar. Ao longo de todo o processo, várias vezes eles insistem nessa tese. Agora tem uma parte desse processo que está sendo avaliada, como foi esse habeas corpus, aqui no Tribunal de Justiça, mudando um pouco de assunto agora, saindo da Superagui, porque o Tribunal de Justiça está sob novo comando, né? Foi eleito aí nessa semana, né? Na segunda-feira, foi eleito o desembargador Xisto Pereira, o presidente do Tribunal de Justiça. Eu queria entender primeiro o que faz o presidente do Tribunal de Justiça, qual a ação do presidente do Tribunal de Justiça que pode ser sentida pela sociedade, né? De que maneira que ele interfere na nossa vida social? Interfere de várias formas, né? Primeiro, é um cargo bastante importante do ponto de vista de articulação política. Ainda que os poderes tenham total independência, né, eles devem agir em harmonia. Ou seja, essa conversa entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, é uma conversa natural na ordem republicana das coisas, né? Quanto mais aberto essa conversa, teoricamente, mais fácil a negociação de coisas que interessam a todos, não só ao judiciário,
né? Interessam ao Executivo, ao Legislativo e, portanto, a todo o conjunto de paranaenses. Sendo mais objetiva na resposta, assim, normalmente é o presidente que dá o tom daqueles 2 anos. Vai ser um tom mais de inovação, vai ser um tom mais de acelerar, vai ser um tom de criar uma motivação para que o trabalho no judiciário seja mais ágil, por exemplo, vai ser um tom mais de humanização, vai ser um tom mais técnico, tudo isso, mais toda corporativo às vezes, né? Toda essa cadência vem do presidente. Ainda que tenha uma cúpula diretiva com vários outros cargos, né? O presidente costuma dar o tom. Ele também toma decisões judiciais mesmo, né? Agora, recentemente, por exemplo, o Renato Bétega, que é o atual presidente, deu uma liminar, né, com relação à faixa de infraestrutura, que é uma obra bastante polêmica aqui do Paraná. Então, de acordo com o regimento interno, o presidente do TJ também toma algumas medidas judiciais. Ele preside o pleno, que é o órgão que concentra os 120 desembargadores. Ele preside o órgão especial, que é um órgão que decide muita coisa que interessa na vida das pessoas. Então, concursos públicos, cartórios, várias decisões sobre se os juízes estão agindo correto ou não estão agindo de forma correta, é no órgão especial, e é o presidente o presidente do TJ que preside também o órgão especial e também pauta, né, as discussões dentro do órgão especial. E também ele tem uma função administrativa muito forte, né? São 3 bilhões de orçamento, né? A decisão de onde vai gastar, se vai fazer mais obras, se vai aumentar salário de pessoas, se vai terceirizar mais, se vai, né? Todas essas decisões são decisões administrativas e estamos falando de 3 bilhões de reais, que é o 2º maior orçamento. Se fosse uma cidade do Paraná, né, seria o 2º maior orçamento, maior até do que o orçamento de Londrina. Então a gente está falando do orçamento de uma cidade de grande porte, né? É uma responsabilidade administrativa, de recurso público, de bem gastar o recurso público muito grande. E você que acompanha de perto o judiciário, acompanhou essa eleição, entrevistou inclusive o Xisto Pereira aqui há poucos dias antes da eleição. Qual que você intui que vai ser o perfil dele à frente do judiciário? Você citou alguns perfis possíveis. Como que você acha que vai ser? Qual vai ser o tom da gestão Xisto Pereira? Eu acho que vai ser uma gestão um pouco diferente do Renato Bétega. O Renato Bétega, ele é bem mais contido, né? Ele não costuma aparecer em eventos públicos, ele não dá declarações, muito raramente dá declarações. Ele tem um perfil um pouco mais contido, um pouco mais técnico. A gente já tem uma experiência anterior que nos dá um parâmetro, né? O Adalberto Xisto Pereira já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né? Numa postura um pouco mais aberta à imprensa também, dizendo não, temos que ser transparentes, temos que mostrar o que estamos fazendo, temos que dizer onde estamos gastando, que pergunta você tem, eu esclareço a sua dúvida, né? Na segunda-feira mesmo, durante a eleição, ele teve, ficou bem clara esse tipo de postura mais política, ele tem uma postura mais política, de diálogo, mais de conversa, passou de mesa em mesa falando com todos os desembargadores, né, e tal. Ou seja, ele tem esse tom mais de uma posição mais política e menos técnica. Não que ele não tenha uma posição técnica, mas comparando entre o Bétega e o Xisto, a gente vê uma coisa um pouco mais expansiva do que a atual gestão. Acho que o próprio fato dele ter vindo aqui à Gazeta do Povo, aceitar o convite para vir dar uma entrevista para a gente, você que entrevistou na semana passada, já mostra, de certa forma, uma relação mais aberta, um judiciário um pouco mais aberto, especialmente no trato com a imprensa, né? Ele até chegou a falar isso na entrevista, né, que o judiciário era muito fechado, está num processo de transição. Realmente é o poder mais fechado, né, até por não ser eletivo, assim, as pessoas não votam para escolher, né, juízes e desembargadores, então não estão tão expostos a esse escrutínio público e tal. O judiciário é bem mais fechado e também mais corporativo por causa disso, né? Quando aceitou participar da entrevista, ele mencionou, não, a gente tem que mudar essa lógica do judiciário fechado, intramuros, né, cercado, como se decidisse, tomasse as suas decisões internamente, não precisasse prestar contas para ninguém e tal. Então, essa é uma mudança clara de postura, acredito. Eu acho que uma das primeiras discussões em que ele já se envolve é a questão do orçamento. Então tem dois pontos importantes no orçamento do judiciário para a gente discutir agora.
Um é esse aumento que foi concedido aos ministros do STF e que gera um efeito cascata no Judiciário do Estado. E outro ponto relacionado a esse são o valor dos repasses que o Executivo faz ao Judiciário. Existe uma discussão hoje sobre retirar o fundo de participação dos estados da base de cálculo. Quer dizer, a gente tem o orçamento do Estado, desse valor que se calcula a percentual que vai para o Tribunal de Justiça. O que o governo quer fazer, já desde a gestão Beto Richa, é tirar desse bolo sobre o qual se calcula o percentual da Justiça o fundo de participação dos estados, o que deixaria mais dinheiro no caixa do governo, menos dinheiro no caixa do Judiciário. Então existe essa vontade política, e o próprio Ratinho Júnior já disse que ele tem esse objetivo também, de tirar o fundo de participação, obviamente para ter mais dinheiro para o Executivo. O Judiciário, e o próprio Xisto já falou isso, parece que não tem muito interesse em manter essa ideia. O que ele já falou sobre isso? Ele falou que aceita conversar, está aí a postura política, de diálogo, que ele deixou bem claro que pretende colocar à frente do TJ, falou que aceita conversar, mas que o Tribunal de Justiça tem compromissos já assumidos e que esses 202 milhões, no ano que vem seria essa a diferença, né? 202 milhões a menos, no orçamento do Tribunal de Justiça, fariam muita falta, de acordo com esses projetos já previstos, de obras e também de aumento dos salários do Judiciário. Ele falou que, neste momento, seria impossível abrir mão desses 202 milhões. Mas que ele aceita conversar. Vamos ver se ele é passível de ser convencido, se a retórica, se os argumentos do Ratinho Júnior forem bem consistentes e for possível vislumbrar uma forma de onde tirar esse dinheiro, né? Talvez isso possa mudar um pouco de posição. A gente já fez uma matéria recentemente aqui na Gazeta mostrando alguns dos benefícios que têm os magistrados, né, juízes e desembargadores, também alguns servidores, algumas coisas onde seria possível cortar. A gente mencionou na matéria, eu me lembro assim, rapidamente, por exemplo, a quantidade de férias compradas, né? A gente está falando de mais de 100 milhões em 2 anos que foram gastos no Tribunal de Justiça do Paraná, comprando férias de juízes que não usaram todo o benefício de ter 60 dias de férias e venderam dias de férias. Vender dias de férias é um direito de todo trabalhador, de acordo com a legislação. Se você não tira a quantidade de férias que você tem direito, você tem que ser ressarcido, você precisa de uma indenização. Mas, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça, bastaria que houvesse uma escala de férias bem clara, bem projetada, bem pensada no Tribunal de Justiça do Paraná, para que não fosse necessário gastar esses mais de 100 milhões, por exemplo, comprando férias dos magistrados. Um outro caso também, como a gente falou antes, é esse aumento do STF. Como que funciona, Cátia, para que chegue até aqui? Em quem que pode incidir esse aumento? Quem que pode se beneficiar desse efeito cascata? E o que é preciso para que isso aconteça? Tem que ter algum ato da Justiça Estadual ou é automático? Eu vou até pegar minha colinha aqui para ficar mais fácil. Já vou falando a parte que eu me lembro de cor aqui. Por exemplo, para o caso do Judiciário é automático, né? Então, o que vai acontecer? A partir desse aumento do STF, dos ministros do STF, já tem automaticamente um reajuste para o Judiciário do Paraná. Aí para todos os juízes ou só desembargadores? Para todos os magistrados, todos os juízes e desembargadores, tá? Eu vou pegar minha colinha que acho bem interessante falar esses valores. Está numa matéria que a gente publicou recentemente sobre o efeito cascata. Na Gazeta do Povo. Depois a gente coloca ali no link dos comentários também, para todo mundo ter uma ideia exatamente ali já no infográfico de todo mundo que vai receber esse benefício a partir de agora. Isso mesmo. Então, o valor aumenta de 33,8 para 39,3. Esse é o teto, né? Aumenta esse valor do teto. Acaba tendo efeito no valor de desembargadores, que recebem 95% do teto. Então, eles vão passar de 32,1 para 37.300 reais é o teto, né, do desembargador. Para juiz, ele vai passar, o juiz de entrância final vai passar de 28.900 para 33.400 e os demais juízes, deixa eu puxar aqui, também tem efeito para secretário de governo, né, secretário então, estadual. Não só o efeito não é restrito ao judiciário. Não né? é restrito ao Porque judiciário. muitos salários estão... Você vai lá pegar salário de secretário, salário de deputado, geralmente está
tantos por cento do salário ou do ministro, ou então de algum outro salário, de algum outro cargo público, que também está vinculado ao salário do ministro do STF. Então o ministro do STF acaba sendo uma espécie de balizador de todos os salários dessa elite da burocracia, não só federal, mas estadual também. Exatamente, inclusive para servidores também, né? Porque tem uma coisa chamada redutor de teto. Então, se a pessoa tem vários benefícios, um servidor que tem vários benefícios, foi acumulando valores que ele tem direito lá, valores que se aproximam do teto, quando ele chega no teto, ele tem um chamado redutor. Aquilo que passa do teto fica retido. Quando você tem esse aumento de teto, de 33 para 39, o que acontece é que aquele valor que às vezes ficava retido, 4, 5 mil reais, ficava retido, agora vai ser pago para esse servidor. Né? Então, o efeito em cascata ele não foi totalmente calculado ainda, mas ele atinge o Ministério Público, né? Atinge o Judiciário como um todo, tanto os juízes como os magistrados imediatamente, e esses servidores que estão perto do teto, atinge governo, né? Atinge secretário de governo e também atinge os deputados. No caso dos deputados, eles têm que votar isso. Né? Não é automático, então não é assim, aumentou o teto, já aumenta o salário, o subsídio que eles chamam, né, dos deputados automaticamente, eles teriam que votar. E aí vai para a questão do desgaste, né? Às vezes eles optam por não votar esse aumento quando há um certo desgaste político. Meu palpite, a gente está em final de legislatura e já passou a eleição, esse mês de novembro e dezembro costuma ser o mês em que os deputados aprovam seus próprios reajustes porque acham que se é para ter desgaste, que seja nesses meses mesmo. E para valer para a próxima legislatura tem que ser aprovado agora, né? Eles Exatamente. Não podem deixar para o ano que vem, porque senão é exatamente o mesmo colegiado votando um benefício que vai ser voltado a eles, né? Então essa ideia da lei é que, por exemplo, os deputados que estão agora não necessariamente todos voltam, né? Então é uma legislatura que aprova o benefício para outra. Então pelo menos não fica tão evidente assim dos deputados se autoconcedendo algum tipo de benefício, como um aumento desse aí que a gente está falando agora, que é no caso dos ministros de 33 para algo próximo de 39 mil reais. Exatamente. Não pode ser legislar em causa própria, que eles chamam, né? Então, e também a questão orçamentária. Tudo que você vai gastar no ano seguinte, você precisa aprovar no ano anterior. Então, provavelmente aí, suspeita é de que ainda em novembro ou em dezembro, os deputados vão colocar em pauta essa questão do aumento do STF para os próprios salários. Bom, então, Kátia, obrigado. Eu queria agradecer a tua presença aqui por ter explicado para a gente esses dois assuntos que não são tão simples, tanto o Superagui como as funções, aí, as atribuições do presidente do TJ. Obrigado a quem acompanhou nossa live. Amanhã é feriado, sexta-feira também não tem programa. O programa volta na próxima quarta-feira em edição ordinária. Pode ser que se aparecer algum grande motivo, algum entrevistado que vale aqui, a gente vem e abre uma edição extraordinária, como aconteceu na segunda-feira, mas amanhã é feriado, a gente vai descansar. Isso explica, inclusive, o meu resfriado, porque é véspera de feriado, normal ficar resfriado. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima quarta-feira.